Olá, irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, falando hoje sobre piedade, serviço eclesiástico, dentro do conteúdo que nós temos tratado sobre o cristão presbiteriano, baseado então no livro de Sean Lucas. Enquanto falaremos do serviço eclesiástico, que é resultado da nossa piedade, e que é a própria piedade, trataremos também de recapitular algumas questões que já foram trazidas nas últimas lições, em especial quando foram falados sobre o sacramento, Santa Ceia, sobre o batismo, sobre a união com Cristo e os meios de graças tratados então pelos nossos professores, seminarista Guilherme e o diácono João Paulo. Enquanto recapitulamos essas questões e trazemos o conteúdo que foi estudado para essa aula, tentaremos inserir os nossos aspectos práticos da vida eclesiástica, da nossa vida religiosa, dentro desse contexto do cristianismo e das nossas práticas de vida. Vamos então para a nossa aula dessa manhã e aproveitem esse momento de estudo também do nosso conteúdo. Deus nos abençoe. Inicialmente, para falarmos da piedade cristã, vamos tentar contextualizar o que significa piedade. Piedade para nós, na nossa língua, no nosso vernáculo, ela vem do latim pietas, que é o cumprimento dos deveres das pessoas, dos indivíduos para com seus pais, aquilo que é estabelecido no ensino, que é dado pelo núcleo familiar. Ou no campo da pátria, no contexto da pátria, falamos da obrigação relacionada às leis e ao cumprimento dos deveres patrióticos, ou no campo religioso, os deveres para com a deidade. Piedade pode ser então compreendida dentro do nosso vernáculo, dentro da nossa cultura, como a devoção, o amor às práticas das leis religiosas. É aquele que gosta de praticar aquilo que a religião estabelece, que tem amor por isso, que tem afeição a essas práticas. Há também o contexto da compaixão, né? Vemos muito a piedade relacionada àquela pessoa com misericórdia e lembramos da pessoa que age com misericórdia. A piedade ela pode ser também então compreendida como a compaixão, a vontade de diminuir ou de simplesmente se solidarizar com o sofrimento alheio. Dentro do contexto bíblico, a palavra grega utilizada no Novo Testamento é eusébia. É algo que é totalmente atrativo ou simpático e que é muitas vezes compreendido como a adoração sempre correta a Deus, dar a Ele aquilo que lhe é devido. Ela também pode ser compreendida como aquele que serve corretamente a seus próximos. A pessoa piedosa é aquele que serve corretamente aos seus próximos e dá a eles o que lhe é devido. Podemos também entender que essa piedade, a eusébia, ela é o correto proceder em relação a Deus e em relação ao próximo. A religiosidade, então, ela toma aspectos práticos, porque estamos falando do nosso comportamento, da maneira como expressamos a nossa convicção, a nossa paixão, o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração, o nosso serviço. Todas essas práticas é o que podemos religiosas, todos os aspectos práticos da religião é aquilo que podemos então chamar de piedade. E no caso da piedade cristã, aquilo que nos é ordenado através das Escrituras. E por isso é importante entendermos de que forma estaremos introduzindo as nossas práticas religiosas dentro do contexto de piedade, dentro da piedade que devemos expressar em nossas vidas. Piedade cristã, dentro do nosso contexto denominacional, pode ser compreendido como conjunto de práticas presbiterianas, que estão relacionadas ao todo o conteúdo que nós temos estudado na nossa escola dominical nesses últimos meses. Falamos então das convicções presbiterianas, da história, da cultura, da maneira como nós nos relacionamos com a nossa denominação e com as práticas que nela executamos, práticas relacionadas ao nosso culto, práticas relacionadas às nossas reuniões de oração, às nossas reuniões de sociedades internas
e diversas outras práticas, a maneira como nos relacionamos, como governamos a nossa igreja, tudo isso está relacionado à nossa piedade e guarda relação com ela. Temos, no entanto, que lembrar que espiritualidade é algo diferente de piedade. Espiritualidade é uma palavra moderna que surgiu próximo ao século XVII e tem uma origem católica, usada muitas vezes como sinônimo de piedade, mas que na verdade está relacionada à forma como as pessoas enxergam a religião e não como as pessoas praticam a religião. Piedade seriam as práticas que estão relacionadas a convicções e culturas. Quando falamos de espiritualidade, estamos nos referindo à forma como as pessoas enxergam a religião. E assim elas vão buscar desenvolver essa espiritualidade por meio da expressão de uma percepção popular, lato sensu, que é a conexão com o sagrado, ou com o poder superior, ou com o universo, afetando de alguma forma o seu comportamento, a sua fé e os seus juízos. Não é incomum enxergarmos pessoas que pensam que desenvolvem uma vida espiritual por meio da contemplação da natureza ou da contemplação de uma paisagem, e nelas eles enxergam essa conexão com o sagrado. A espiritualidade, ela expressa, no entanto, a comunhão com a divindade, ou com o que dela eles estão enxergando, mas não necessariamente com aquilo que está definido ou que é esperado pela divindade. No nosso caso, nós temos a Bíblia que nos mostra o caminho dessa piedade, da vida espiritual. Os calvinistas, eles preferem o termo piedade ao termo espiritualidade, exatamente porque expressa aquilo que devemos praticar, a maneira como devemos nos comportar, e não um simples afetamento do nosso comportamento e da nossa fé por uma percepção, muitas vezes, ou até mesmo equivocada, da vida espiritual. Piedade, ela guarda relação, então, com o zelo, com a fidelidade àquilo que cremos, da maneira como praticamos aquilo que cremos. João Calvino, ele cita que piedade é uma reverência associada com amor a Deus e induzida pelo conhecimento dos benefícios que podemos obter de Deus por meio da fé. Uma expressão da piedade podemos chamar de piedade reformada, que é o modo de vida como os presbiterianos creem que a vida cristã deve ser então vivida. Literalmente, podemos compreender a piedade como a religiosidade, ou como o modo de vida religioso, que expressa a nossa fé da maneira como cremos. De certo, há outros modos de praticar o cristianismo, os quais eles podem estar mais ou menos alinhados com os princípios bíblicos, conforme estabelece os padrões e declarações de fé que são assumidos pelas diversas denominações. Mas no nosso caso, nós temos esses padrões definidos nos símbolos de fé de Westminster, que são esses padrões de fé que lembramos então da Confissão de Fé de Westminster, no Breve Catecismo de Westminster e no Catecismo Maior de Westminster. Desses símbolos de fé, desses documentos históricos, aos quais percebemos então os padrões de Westminster, entendemos que são eles as declarações doutrinárias que preservam a ortodoxia de nossa denominação e que refletem o ensino da Escritura Sagrada, refletem as suas normas, a direção que é da vontade de Deus para a vida cristã, que corresponde à união do crente com Cristo. De forma geral, todas as igrejas presbiterianas ao redor do mundo têm esses padrões, esses princípios, esses documentos como referencial do ensino e de suas práticas religiosas. A base da vida cristã, ela é a união com Cristo, que é demonstrada por meio dos ensinos bíblicos a respeito da justificação, da santificação, do triunfo dos frutos espirituais sobre a natureza humana decaída. Ou seja, somos transformados
por aquilo que cremos e somos transformados nas nossas práticas, no nosso comportamento. A prática da piedade, ela é um meio de nutrição espiritual, por meio do qual nós somos transformados. A isso chamamos de meio de graça. É a forma como Deus nos tem transformado por meio do exercício de valores, de doutrinas e do próprio culto que a Ele prestamos. É a partir do ensino da Escritura que conseguimos compreender o modo de vida cristão correto e que depende da correta compreensão de quem é Deus, de quem nós somos em Deus e o que Cristo fez por nós e em nós. Isso, de alguma forma, vai afetar o conhecimento que temos a respeito de Deus por meio da palavra, a ética e o comportamento, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Tudo que nós aprendemos neste curso da EBD até aqui tem o objetivo de aperfeiçoar as nossas práticas de piedade e nos fazer compreender o propósito de nossa religiosidade, e não só de nossa religiosidade enquanto cristãos, mas de nossa própria filiação denominacional presbiteriana. Por que somos presbiterianos? No que cremos? Quais são as nossas convicções? Quais são as nossas práticas? Compreendemos, por meio do estudo desses símbolos e de nossa doutrina, que temos compromissos diante de Deus. As convicções acerca da soberania de Deus, da prioridade da graça, pacto da graça, natureza da igreja e sacramentos, moldam a maneira como nós desfrutamos da comunhão com Deus e também como desfrutamos da comunhão com os nossos irmãos da igreja. E vamos mais além. Molda também a maneira como nós nos relacionamos com o mundo e com a missão evangélica. E de onde surge, então, a piedade reformada? A raiz da piedade reformada está exatamente na união com o Cristo. O Catecismo Maior, ele tem uma pergunta que é assim: qual é a união que os eleitos têm com Cristo? A união que os eleitos têm com Cristo é a obra da graça de Deus, pela qual são eles espiritual e misticamente, ainda que real e inseparavelmente unidos a Cristo, seu cabeça e esposo, e que efetua sua vocação eficaz. Dizer que estamos unidos a Cristo não é afirmar que nos tornamos deuses ou nos tornamos participantes da natureza divina. Os ortodoxos creem que é esse o significado de 2 Pedro 1,4, mas nós não cremos assim. Não cremos que somos deificados ou transformados em deuses. Nem da maneira como os romanos pensam que nos tornamos divinos. Os romanos, por exemplo, pensam que a santidade conferida aos homens, ou por meio também de homens, podem torná-los até mesmo parte da Trindade, como é no caso da questão mariana. A união com Cristo, a Bíblia nos mostra que ela é espiritual e mística. Vejam aí o que diz 1 Coríntios 6,17. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Numa analogia ao casamento, Cristo ele é o cabeça e o esposo da igreja. É o seu corpo, conforme nos lembra Paulo em Efésios capítulo 5, verso 23. Dessa forma, a nossa união, ela santifica a nossa existência enquanto corpo espiritual e nos enche da plenitude pelo relacionamento íntimo que desenvolvemos com Cristo. E também nos dá a direção e o comando para a vida cristã, seja ela individualmente como corporativamente na igreja, ou seja, é Cristo quem nos comanda. Essa união com Cristo nos faz obedecermos à sua vontade, seguirmos os seus mandamentos. A confissão de fé ela nos lembra algo semelhante a isso, dizendo: a Igreja Católica Universal, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Assim, então, compreendemos que a igreja é a esposa de Cristo. Ela é preenchida pela plenitude
de Cristo, ela possui uma união espiritual e mística inseparável em Cristo. Essa união com Cristo, ela traz benefícios ao cristão. Deus, ele comunica a justiça de Cristo a nós e também nos vê como santos. Isso por meio da mediação, da justificação, que é promovida por meio de Cristo, na adoção e na santificação e na glorificação, a qual obtemos pela graça, pelos méritos de Cristo. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 69, ele responde que a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação, na justificação, adoção e santificação, e tudo nesta vida manifesta a união com Ele. Podemos então compreender que tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, nós recebemos pela sua graça e misericórdia, e somos então, como igreja, os detentores da misericórdia, os detentores dos mistérios e das conquistas de Cristo hoje. O crente, ele também é preservado na graça e irá perseverar até o fim, porque agora ele tem um pastor que zela pela vida dele, que é o próprio Cristo. Temos também em Cristo Jesus uma nova posição diante de Deus, mediada exclusivamente pelo Salvador, de maneira que somos então aceitos pelos méritos de Cristo por Deus. Temos as nossas orações ouvidas e não precisamos de qualquer intermediário entre nós e Deus. Alcançamos a reconciliação de nossa inimizade. O Catecismo Maior, na pergunta 181, diz: o homem, em razão de seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter um mediador. E não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente, o homem dele é o único por meio do qual devemos orar. O nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Isso lembramos muito na nossa igreja e nas nossas comunidades. Todas as nossas orações devem refletir a vontade de Cristo. Todas as nossas orações devem ser concluídas em o nome de Jesus. A igreja e seus membros são aceitos por meio de Cristo, em razão dele. Nossas boas obras não são aceitas em razão dos próprios méritos delas, mas são realizadas em o nome de Jesus e são aceitas pelos méritos de Cristo. Da mesma forma, a nossa oração deve também ser feita em nome de Cristo, porque é somente por meio dele que temos a comunhão com Deus. A igreja também ela é um corpo unido a Cristo. Todos os santos que pelo seu Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm com ele comunhão nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória, e estando unidos uns aos outros no amor. Cristo é a nossa glória. Estando unidos como igreja, participamos dos mesmos dons e graças e estamos obrigados ao cumprimento e deveres públicos e particulares que contribuem para o mútuo proveito, tanto no homem interior como no homem exterior. Os deveres públicos e particulares a que estamos obrigados como membros da igreja incluem não apenas as nossas condutas, a observância de condutas e regras de convivência, ou até mesmo regras estabelecidas dentro do nosso contexto cultural. A isso, por exemplo, citamos questões que observamos muitas vezes em outras denominações, como não vestir determinado tipo de roupa, não ter determinado tipo de corte de cabelo, usar ou não usar maquiagem. Como presbiterianos, temos uma linha mais aberta nesse sentido. Mas ainda assim, guardamos as nossas obrigações com aspectos culturais, como, por exemplo, não vestimos roupas indecorosas ou não utilizamos de práticas perversas nos nossos relacionamentos, ou ainda somos comedidos no que diz respeito às nossas práticas alimentares. Todas essas questões fazem parte da cultura.
São parte das condutas e regras que estão estabelecidas em nossa denominação. Mas os deveres públicos e particulares a que cita a confissão de fé no item 26.1 estão relacionados principalmente aos exercícios litúrgicos e devocionais, oportunizados como meios de graça, os quais nós veremos a seguir. Para refletirmos a respeito das práticas da piedade reformada, temos que nos remeter aos estudos que já foram aplicados nas aulas anteriores a respeito dos meios de graça. Temos que lembrar que o motor da piedade presbiteriana, ele é o culto. Os elementos fundamentais do culto presbiteriano são a leitura da Escritura e a pregação da palavra. Porque cremos que esses são os únicos meios capazes de transformar o pecador em sua totalidade. O Catecismo Maior nos lembra que os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios de sua mediação são todas as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Todas essas ordenanças se tornam eficazes aos eleitos em sua salvação. O breve catecismo ainda nos mostra que o Espírito de Deus torna a leitura, e especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Lembremos daquilo que nos diz a Escritura, de que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Deus. A Escritura, a leitura da palavra, o estudo das Escrituras, é o meio pelo qual conhecemos ao Senhor e somos por Ele aperfeiçoados, quando meditamos no seu conhecimento. Aliás, meditar é uma prática religiosa que está relacionada a um elemento místico. Em outros segmentos religiosos, a prática da meditação propõe a ausência da própria natureza ou da consciência do corpo físico para alcançar o sagrado. No cristianismo, isso não é assim. Para o cristão, a meditação ela se dá por meio da Escritura e é nela que se medita, de forma que a nossa consciência ela é aperfeiçoada pela conexão com a palavra de Deus e a nossa natureza ela se torna renovada em Cristo, de forma que somos transformados também em nossa condição física para executarmos boas obras, práticas que condigam com aquilo que nós cremos, condigam com aquilo no qual nós fomos também transformados na nossa consciência. Veja o que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta a Timóteo. E desde a infância conheces as sagradas Escrituras e sabe que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Vejam que aqui vemos não apenas o elemento intelectual, não apenas a convicção no espírito, mas ela até mesmo alcança a capacitação física para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Além do culto, outros meios de graça, os quais nós já também estudamos nas últimas lições, são o batismo e a ceia do Senhor, que são meios usados por Deus para nos ensinar dois importantes aspectos. Um é a reverência, que é a veneração pelo sagrado, o respeito profundo por Deus em função de suas virtudes, qualidades. É uma consideração, uma deferência que fazemos a Ele por reconhecermos a sua majestade. Também nos ensina o amor por Ele. Por meio do batismo e da Santa Ceia, estabelecemos compromissos que demonstram os valores dos quais agora nós queremos adotar para as nossas vidas e prática. No batismo, estamos rejeitando a nossa vida de pecado e estamos agora renascendo para uma nova vida em Cristo. Na ceia, nós lembramos do nosso compromisso de fazermos a vontade de Cristo, de caminharmos na convicção de sua vontade e continuarmos em uma vida de santificação.
lembrando da sua morte e da sua ressurreição. Há ali, então, uma referência à afeição e dedicação que queremos, então, manifestar para com Deus por meio desses meios de graça. Já vimos nas últimas aulas a respeito do batismo. O batismo ele é para nós um sinal e selo de nos unir a Cristo. Ele é um privilégio e nos concede benefícios pelo Espírito Santo em união com Cristo em o seu corpo. O significado do batismo ele nos leva à compreensão do Evangelho e também ao afastamento do pecado e da tentação. Há também ali a convicção da certeza e do perdão, o perdão dos nossos pecados e também das graças concedidas pelo sacramento. Somos fortalecidos pela morte e ressurreição de Jesus e surge em nós uma convicção da esperança evangélica da salvação e da redenção. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versos 12 e 13, diz que porque como o corpo é um todo com muitos membros, todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito, fomos batizados todos nós para formar um corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Essa convicção nos faz compreender que estamos unidos em igreja e que aguardamos a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa união com Cristo eternamente. Outro elemento prático que nós estudamos como meio de graça é a Santa Ceia do Senhor, que é o vínculo e penhor de nossa união com Cristo, onde nós nos alimentamos da presença do próprio Cristo no meio da comunidade. Aqui fazemos referência ao Catecismo de Heidelberg, que questiona a respeito de como a Santa Ceia ensina e garante que você tem parte no único sacrifício de Cristo, na cruz e em todos os seus benefícios. Ele responde da seguinte forma: Cristo me mandou, assim como a todos os fiéis, comer do pão, partir e beber do cálice em sua memória. E ele acrescentou esta promessa: primeiro, que por mim o seu corpo foi sacrificado na cruz e que por mim seu sangue foi derramado, tão certo como vejo com os meus olhos que o pão do Senhor é partido para mim e o cálice me é dado. Segundo, que ele mesmo alimenta e sacia a minha alma para a vida eterna com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado. Tão certo como recebo da mão do ministro e tomo com minha boca o pão e o cálice do Senhor, eles são sinais seguros do corpo e do sangue de Jesus. Tão certo como vemos o pão e o vinho, vemos Cristo presente na ceia, e assim podemos ter confiança e ousadia de que é Ele que está nos alimentando com sua presença em nossas vidas. Outro elemento prático importante para as nossas vidas é a oração. A oração ela é um oferecimento dos nossos desejos a Deus, em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito, e com a confissão dos nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. A oração é, de fato, um dos elementos mais importantes da vida do crente. Orar é ser cristão, e ser cristão é orar. Não apenas porque estamos estabelecendo um relacionamento, uma conversa com Deus, mas também porque Deus está nos respondendo à oração. Embora possamos afirmar que a oração ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus, possuir uma ordem adequada e demonstrar algum conhecimento, não podemos afirmar que o mais importante é o conteúdo da oração. O mais importante é o modo como oramos. Isso porque o modo como oramos determina o nosso entendimento ou demonstra o nosso entendimento a respeito da soberania de Deus. Ele é rei sobre as nossas vidas. É a Ele que nós estamos orando. Nós estamos orando àquele rei soberano que pode responder à nossa súplica, que pode atender à minha necessidade, que de outra forma não seria atendida. Há também uma compreensão clara da nossa condição de pecadores, dependentes da misericórdia divina,
porque em razão dos nossos pecados, nada do que pedimos pode nos ser dado senão por graça. Não temos direito, não temos mérito, não temos nada que possa garantir a nossa credibilidade. Apenas a misericórdia divina pode alcançar as nossas necessidades. Há também um exemplo, uma demonstração de gratidão pelo perdão e salvação, afinal de contas, Cristo nos salvou. Há ali então uma demonstração em nossa oração de uma fé convicta, de fervor sincero, de uma perseverança resoluta e de uma profunda submissão à vontade de Deus, pois sabemos que Ele responderá à nossa oração, ainda que Ele diga não, não é isso que quero, meu filho. Por isso, o que está sendo desenvolvido nesse meio de graça que é a oração é o caráter daquilo que podemos chamar de o orante. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, um verso bastante conhecido, ele diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e é o que é perfeito. É assim que é desenvolvido o caráter do orante. É assim que é desenvolvido o caráter piedoso do cristão. Além do culto, além do batismo, além da Santa Ceia, além da oração, outro importante meio de graça que precisamos citar é a adoração. Veja o que diz a nossa confissão de fé. Agora, sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcionar a ocasião. Não importa qual seja o lugar, não há um lugar mais sagrado ou mais santo do que outro. A partir do Evangelho, todo lugar é lugar de adoração. Todo lugar é o lugar de se buscar a Deus. Mas de forma alguma podemos desprezar as nossas assembleias públicas, os nossos cultos familiares. Não podemos desprezar os momentos em que nos são oportunizados o conhecimento da palavra, a oração e o culto. Eu observo que lá em nossa igreja, em nossa comunidade, muito se ora agradecendo a Deus pelo culto público, pela oportunidade de louvar e se lembrando, ou lembrando-se muitas vezes, de lugares onde não é possível pregar o evangelho de forma aberta ou realizar o culto de uma forma aberta por causa das restrições impostas pela perseguição ao evangelho. Será que de fato estamos levando isso a sério? É importante observar que o nosso culto precisa ser cuidadoso, não deve ser descuidadoso, nem desprezado e nem abandonado. Quantas vezes as pessoas deixam de participar do culto simplesmente porque estão cansadas ou porque estabeleceram outras prioridades? Temos que lembrar que a prática da piedade, ela precisa de uma adoração sincera. Além das obrigações constitucionais que existem em nossa igreja, para que os crentes participem dos cultos e das assembleias, para que os crentes realizem o culto familiar. Isso consta em nossa Constituição. É um dos valores que foram assumidos no momento em que nos tornamos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas temos que lembrar que o que nossa confissão de fé está nos mostrando, e por meio também das Escrituras, é que há 3 esferas de culto. A esfera individual, aquilo que fazemos em secreto, em nosso lar, conforme as Escrituras nos orienta de buscarmos ao nosso Senhor em secreto, por meio da meditação, por meio da oração, para que Ele nos responda também em secreto. Temos que lembrar que existe uma esfera familiar, onde o culto público, o culto familiar, ele é essencial para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de nossos laços e vínculos familiares, também como por meio da Escritura Sagrada.
é a maneira como orientamos os nossos filhos e os disciplinamos na verdade do Evangelho. E também a esfera comunitária, aquilo que fazemos em igreja. Nenhuma dessas esferas pode ser ignorada. É obrigação do cristão ler e estudar a Escritura com temor, de forma particular, e pregá-la publicamente. Há uma responsabilidade que está muito relacionada também às missões, porque é importantíssimo que a Escritura seja compreendida por todos aqueles que tiverem oportunidade de ouvi-la, e por isso há um esforço enorme dos missionários de nossa igreja em traduzir a Escritura até mesmo para as línguas mais distantes, de povos mais afastados de nossa cultura. Um outro importante elemento da adoração é guardar o domingo, o dia do Senhor. Observe que o dia do Senhor não deve ser visto apenas como um dia de descanso. O sábado, ou o dia do Senhor, o domingo, para nós, em razão de ser este o dia da semana em que o nosso Senhor ressuscitou, deve ser santificado por meio de um santo descanso, por todo aquele dia, não somente de tudo o que é sempre pecaminoso, mas de todas as ocupações e recreios seculares que são lícitos em outros dias, e em fazê-lo o nosso deleite, passando todo o tempo, exceto aquela parte que se deve empregar em obras de necessidade e misericórdia, nos exercícios públicos e particulares de culto. Para este fim, havemos de preparar os nossos corações e, com toda a previsão, diligência e moderação, dispor convenientemente, arranjar os nossos negócios seculares para que sejamos mais livres e mais prontos para os deveres desse dia. Portanto, o domingo não pode ser negligenciado. As atividades culticas da igreja não devem ser desprezadas. É importante observarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós e desfrutarmos dele nesse dia. Por fim, precisamos compreender que todas as nossas práticas da piedade reformada, elas têm um objetivo, que é o crescimento e a gratidão. A piedade presbiteriana, e entenda o presbiterianismo como a nossa expressão do cristianismo, ela vai além da comunhão com Deus e do culto público. Ela deve ter um efeito prático no serviço que prestamos uns aos outros para a mútua edificação. Prática verdadeira da santidade, conforme estabelecido nas Escrituras, e que não diz respeito a uma percepção espiritualista vazia que pode provocar algum êxtase ou qualquer outra coisa do tipo, mas de fato fazer aquilo que é a vontade de Deus. Estamos então desenvolvendo a nossa salvação conforme Paulo orienta os filipenses. O exercício da gratidão, ele é parte do nosso culto, ele é parte da nossa piedade. Veja o que diz a confissão de fé: estas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, robustecem a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca dos adversários e glorificam a Deus, cuja feitura são, criados em Jesus Cristo, para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham, no fim, a vida eterna. É por meio da prática da piedade que nós crescemos e edificamos mutuamente. É por meio das práticas da piedade que nós desenvolvemos a nossa salvação e que desenvolvemos uma vida cristã de santidade. A piedade é a expressão de nossas práticas, que estão em conformidade com as nossas convicções de fé e que vão resultar em frutos de misericórdia correspondentes ou equivalentes à salvação que temos em Cristo. Nós temos que compreender que uma vida cristã autêntica é uma vida que tem práticas de piedade que surgem do interior e que movem e que transformam até mesmo o nosso exterior. Nós vamos concluir com aquilo que Paulo fala a Timóteo no capítulo 4, nos versos 6 e 8, da sua primeira carta a Timóteo. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo,
alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina que até agora seguistes com exatidão. Exercita-te na piedade. Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da vida futura. A prática das piedades por via dos meios de graça, o culto, o batismo, a santa ceia, a oração, a adoração e tudo aquilo que o Senhor nos proporciona à luz de sua palavra é o sinal claro de uma vida cristã verdadeira. É um sinal claro da bênção do Senhor. Esta vida de piedade, esta prática cotidiana que podemos exercitar por meio da vida cristã, ela é útil porque ela tem uma promessa fantástica de que nós poderemos ter uma vida presente, alegre, feliz e de gratidão na presença do Senhor, com a companhia do Senhor em nossas vidas e, por fim, a vida eterna. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta lição. Que a tua palavra, Deus, possa alcançar os nossos corações para o desenvolvimento de uma vida cristã autêntica e verdadeira, de práticas que sejam correspondentes à tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cristãos próximos da tua vontade, mais alinhados com a tua vontade, verdadeiros cristãos que buscam fazer a vontade do Senhor e praticar tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Que Deus nos abençoe. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos.